Alguém, a propósito, conhece Niterói? Perfeito. Bom, eu quero trazer aqui um mapa, como eu sou, acho que talvez o outsider, né, o de fora do contexto mineiro, um pouco de onde é que nós estamos. Tá? O estado do Rio de Janeiro, aqui é a Baía de Guanabara, isso aqui é o mapa do nosso estado, e Niterói é esse rabisco é amarelo aqui, do outro lado da Baía de Guanabara. Aqui está o Rio de Janeiro. Nós estamos situados dentro da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, isso para poder também termos dimensão do desafio da nossa realidade. O estado do Rio de Janeiro é hoje o mais urbanizado do país, 94% do estado é urbanizado. E a nossa região metropolitana acompanha esse dado, ela tem 97%, alguma coisa, de acordo com o IBGE, de taxa de urbanização. E aqui é só para ilustrar que esse dado de urbanização é acompanhado também por isso aqui. Isso aqui é um dado recente que a Embrapa lançou, de fixação de carbono no solo do estado do Rio de Janeiro e potencial de fixação futura. A área em amarela é justamente a região metropolitana e ela é que menos fixa carbono, por uma razão relativamente óbvia. É a área mais impermeabilizada que nós temos no estado. Ao contrário daqui, que nós temos a região serrana do estado, boa parte dos parques nacionais, boa parte das unidades de conservação estaduais que estão nessa área aqui, mais escura, que concentra, acumula carbono no solo de forma muito mais exponencial. Bom, em Niterói, em face dos eventos climáticos extremos, né? Como é que essa agenda em Niterói é engendrada a partir de quando, qual foi o contexto histórico? Nós tivemos, em 2010, uma grande tragédia ambiental na cidade. O índice pluviométrico de 24 horas marcou 180 milímetros, desculpa, 160 milímetros, está errado aqui, eu inverti. Por favor, guardem essa informação, porque mais à frente eu vou mostrar isso como um dos resultados. E isso marcou sobremaneira a gestão pública e foi um divisor de águas na administração pública. Nós temos a sorte de ter uma continuidade na administração pública desde então. Já vamos aí para 16 anos de continuidade do mesmo projeto. E então, após essa tragédia que vitimou quase 60 pessoas, quase 300 desabrigados, isso aqui foi um antigo lixão da década de 70, 80, ele foi desativado e aí a população começou a ocupar. Quando você não tem casa, ocupar é a regra, e começou a ocupar até que teve uma chuva torrencial e tudo isso veio abaixo. E esse aqui é um dado mais recente, deste ano, quando Niterói teve um dia fatídico, infernal, que registrou 42,2 graus de temperatura, foi o dia mais quente registrado, foi a cidade mais quente registrada nesse dia no país. E aí é um portfólio de ações, que eu vou passar rapidamente, do que Niterói tem feito desde então, desde esse divisor de água, desde 2010, né, para poder minimizar os efeitos climáticos extremos, etc. Primeiro, tem ampliado de forma intensa a questão das unidades de conservação no território municipal. Hoje elas representam 56% do território municipal, e isso é extremamente complexo numa cidade que está inserida na região metropolitana do estado. Nós temos cidades da região metropolitana que não tem 1% de área verde, 1% de área verde, na dita Baixada Fluminense, e com diferentes estágios sucessionais de conservação, das diferentes tipologias que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação institui. Nós temos aí hoje 56% do território dentro de algum tipo de categoria de unidade de conservação. Esse é o mapa das unidades de conservação, mas eu acho que está um pouco distorcido. Enfim, nós não temos unidades de conservação federal, apenas estadual e municipais. Bom, uma outra ação também que vem ao encontro, né, de estabelecer previsões, etc., desses eventos climáticos extremos, sobretudo chuva, foi a aquisição de um radar meteorológico, é o mais sofisticado que nós temos no estado hoje. Ele tem um raio de 100 quilômetros, inclusive abastece o CEMADEM da capital, do Rio de Janeiro, também com dados, o Rio de Janeiro tem um. Bom, um investimento maciço em soluções baseadas na natureza. Esse é o famoso, não sei se alguém já escutou falar, Parque Orla Piratininga.
É um projeto de média envergadura espacial. Essas lagoas são dois complexos, são duas lagoas no complexo lagunar, que há 40 anos elas eram um local bastante insalubre, quase um lixão a céu aberto, etc. Lixão já é a céu aberto, desculpa. E que de 2020 para cá passou por uma atenção especial e uma série de intervenções começou a acontecer nessa lagoa a fim de revitalizar os rios que desembocam, a calha dos rios que desembocam nessa lagoa, a partir de uma série de jardins filtrantes para poder fazer a fitorremediação, tirar a matéria orgânica, que é o grosso do grande problema dessas lagoas, e nós já temos resultados bem positivos. Isso foi um investimento que ele foi implementado 100% no ano passado, final do ano passado. São só os detalhes, né, do que foi feito: áreas de lazer, a construção de um ecomuseu, reflorestamento, desculpa, estou na sua frente, reflorestamento do entorno, construção de ciclovia. O que ele era antes, local bem abandonado da cidade, as casas, em regra, naquele momento, estavam de costas para a lagoa, e agora se tornou um outro problema, né? Área de especulação imobiliária, só que boa parte está limitado como área de proteção, margem ciliar da lagoa, então não pode ocupar. E o que é atualmente, né, isso aqui são os jardins filtrantes. Este ano que vem, nós daremos início à segunda etapa, são 2 lagoas, como eu falei, agora a Lagoa de Itaipu. Em regra, vai seguir a mesma leitura, com solução baseada na natureza, requalificação das desembocaduras dos rios, etc., intervenção direta nas bacias hidrográficas mais densamente ocupadas, envolve alguma deslocamento de população, etc., infelizmente. Esse projeto vai ser financiado pelo BNDES, é algo na casa de 100 milhões, inclusive foi assinado na COP30. Isso é o Parque Orla Piratininga, uma visão de cima. Eu acho que dá para ver a outra lagoa. Não vai dar. Pode passar, por favor? Mais um, né? Aí. Isso. Um investimento maciço em contenção de encosta, diferente do outro lado da Baía de Guanabara, da capital, que tem uma formação geológica com grandes maciços de rochas, etc. O lado de cá da Baía de Guanabara, o nosso lado, tem uma formação geológica e, portanto, geomorfológica muito distinta, é um solo muitíssimo arenoso e tende a sofrer movimentos gravitacionais de massa com frequência, somado à ocupação irregular de encosta, desflorestamento, etc. Então, Niterói já investiu aí, desde aquele episódio do Morro do Bumba, que eu falei no início, algo na ordem de 800 milhões de reais para contenção de encostas. Por favor. Ação voltada diretamente à transição energética. Dentro de uma comunidade chamada Boa Vista, nós estamos instalando 3.600 painéis fotovoltaicos. Toda essa energia, neste momento, não será para redução da pobreza energética, ficou inviável com a concessionária. No nosso estado, a concessionária pertence ao estado, como todos os estados, de energia, e isso não foi possível, mas ela vai abastecer o consumo dos prédios públicos do município para abater. Um investimento também intenso e grande em mobilidade ativa. Niterói hoje tem quase 90 quilômetros de ciclovias, inclusive já batemos o recorde da mais movimentada do Brasil. Para a nossa realidade, nós somos um município muito diminuto, 90 quilômetros é muita coisa. Muita gente fala, 90 quilômetros é pouco, mas se você bota mais 30 quilômetros, acabou Niterói, está em outro município. A criação de uma série de instrumentos institucionais alinhados à governança climática, mas, sobretudo, à Política Nacional de Mudança do Clima, como a criação do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, aqui tem o decreto e o regimento interno. Alguém falou algo? A criação do Fórum das Juventudes e Mudanças Climáticas, também com o decreto e o regimento interno.
E o Comitê Intersecretarial, aqui uma série de secretarias diretamente associadas, ou que orbitam a questão climática, se reúnem periodicamente. A Frente Parlamentar do Clima, a gente entendeu o esforço necessário, porque nós também veremos mais à frente. Temos uma série de projetos de lei que foram aprovados e precisamos fazer essa aliança com o Parlamento, então nós criamos a Frente Parlamentar do Clima. Os instrumentos de execução da política climática, o inventário de gases de efeito estufa, que a gente atualiza a cada 2 anos, esse é o mais recente. O nosso plano de ação climática, que intitulamos de Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência, é um plano um pouco complexo, porque ele encarna a natureza da nossa secretaria. São 3 vertentes, 3 eixos, 3 subsecretarias: Clima, Defesa Civil e Resiliência. Esse plano tem 32 ações, acho que 28 metas, enfim. O programa de neutralização de carbono, esse é um programa extremamente complexo, importante, vinculado principalmente ao eixo de justiça climática. Ele foi estabelecido por decreto-lei e ele está voltado exclusivamente para as zonas de especial interesse social, à luz do nosso plano diretor, que são comunidades, áreas de favela. E aí, a ideia desse programa é, a partir de uma educação climática não formal nas comunidades, a gente vai, por meio das contas de água e de energia, tentar computar quanto os moradores, depois de uma sensibilização, passam a reduzir a conta de água e de energia, e a partir disso eles entram nesses percentuais de redução. Isso é revertido, essa redução em água e energia é revertida para carbono equivalente e é precificado, é entregue para o morador. Nós temos uma moeda social, que foi a primeira do Brasil, a moeda social Araribóia. Nós fizemos a Araribóia Clima, e aí os moradores ganham de 250 a 750 reais, depois que isso passa por uma calculadora do município, que é contabilizado quanto é que é a conta de energia do seu João, por exemplo, que mês passado, hipoteticamente, veio 80 reais, neste mês veio 40, quanto é que aquela redução repercute nesses percentuais de redução de carbono equivalente, e aí ele entra numa dessas faixas e esse dinheiro é acreditado direto no cartão. O Programa de Educação Climática de Niterói, salvo engano, Niterói acho que é o único município que tem, em regra, um programa de educação ambiental. Nós fizemos um convênio com a Fundação Oswaldo Cruz. Esse programa foi entregue no início deste ano, e agora nós estamos elaborando as bases para iniciar a implementação no ano que vem. O Programa de Certificação de Boas Práticas e Neutralização de Carbono, esse foi para trazer o setor produtivo, não as grandes empresas. Nós não temos grandes indústrias em Niterói, poucos estaleiros. Boa parte do nosso setor empresarial é de serviços diversos, e nós quisemos tentar sensibilizar esses pequenos empresários da importância do carbono e da redução em suas atividades, a partir de boas práticas. Não era uma atividade fiscalizatória, nada do tipo. E esse programa foi um relativo sucesso, nós tivemos mais de 300 inscritos. E também temos avançado na regulação jurídico-normativa da questão climática. Nós temos esse programa social de neutralização de carbono, ele veio à tona a partir, como eu falei, de um projeto de lei, e está passando agora pela nossa Procuradoria o projeto de lei que vai instituir a educação climática na cidade. Está na última etapa da Procuradoria, a gente entregou a minuta, depois vai para o Parlamento. E o nosso plano diretor também, ele foi atualizado em 2020, ele tem 2 capítulos exclusivos para a agenda climática na cidade, e assim a gente entende que vai alcançando essa conformidade climática, né, que o CLEI vem utilizando com frequência, a partir de todos esses instrumentos, esses atos jurídicos e normativos. E aí, para encerrar, eu quero apresentar alguns resultados. Nós temos em Niterói um painel chamado Observa NIT, ele congrega ali cerca de 300 indicadores de diversas secretarias, e o nosso plano de ação climática está lá a partir de 21 indicadores, e esse aqui, eu não trouxe todos, para não ficar uma coisa muito extensa, mas é de livre consulta, é só botar no Google Observa NIT. Um indicador de emissão de dióxido de carbono per capita, que a gente vê que ele vem reduzindo a partir de uma série de ações que a gente vem instituindo na cidade.
Um outro resultado interessante é que depois daquele fatídico dia do Morro do Bumbo, onde tivemos 180 milímetros de precipitação em 24 horas, em 24 nós batemos esse indicador, nós chegamos a 198,2 milímetros e não tivemos nenhum deslizamento de encosta na cidade. Desculpa. E por último, no caso da intervenção baseada em solução baseada na natureza, o Parque Orla Piratininga, o que nós temos visto é o incremento da biodiversidade e o retorno, principalmente da ave e fauna, para esse sistema lagunar, que antes estava totalmente comprometido. Está em realização agora um estudo faunístico dessa lagoa, para poder a gente ter melhor mensurado quais as espécies que estão retornando, etc. E, bom, é basicamente isso que eu queria apresentar. Obrigado.